Olá turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eugênio e hoje estou trazendo para vocês essa videoaula para fazer um reforço, relembrar aqui os pontos, os assuntos que a gente trabalhou na aula de hoje, tá certo? Então hoje a gente viu algumas funções e eu vou trazer para vocês a aplicação dessas funções nessa planilha, para vocês recordarem, relembrarem. Ao final dessa videoaula também eu vou deixar algumas atividades, certo? Na verdade eu vou fazer algumas atividades aqui, trazer aí a resolução delas, e aí eu peço que vocês exercitem, estudem sobre o que eu estou apresentando aqui, a resolução dessas atividades, tá certo? Porque na nossa próxima aula a gente vai iniciar a nossa aula fazendo essas atividades, como uma avaliação. Então se você prestar atenção na resolução dessas atividades nessa videoaula, você já vai estar aí mais preparado, ainda mais preparado para resolver essas atividades que serão postas, as mesmas atividades serão postas aí no início da nossa próxima aula. Então preste bastante atenção. Vamos lá. Então, começando aqui na minha planilha, eu vou inserir aqui, construir aqui um conjunto de dados. Começar com nome, idade, peso, altura, ok? Vou trazer aqui IMC, joia? Então essas são as características que eu quero analisar do indivíduo. Vou colorir aqui, deixar bonitinha essa primeira coluna, essa primeira linha. São as características que eu estou analisando. Vou colocar o nome dos indivíduos, aqui Eugênio, minha idade estou hoje com 34 anos, pesando 70 quilos, tenho 1,71 m, certo? Vou colocar aqui João Pedro, meu filho. Pedro tem 5 anos, pesa, essa eu não lembro muito bem, vou colocar aqui hipotético, eu acho que deve ser uns 72 quilos. Já não estou aguentando mais as costas, mas vou colocar aqui 15, acho que é mais que isso, mas tudo bem. Ele tem 1,11 m, se não estou enganado, está por aí. Ok, agora eu vou colocar minha esposa Natália, minha flor. Está com 34 anos, 35 anos, ela é 3 meses mais velha do que eu, é isso, menos que isso. E aí o peso dela nunca saberemos, vou colocar aqui 50, 1,50 m, que é hipotético, que são as pessoas aqui de casa. E o nosso bebê, bebê tem que idade? Tem 0 idade, por enquanto, peso acho que não tem nem 500 gramas. Vou dar aqui 0,200 gramas. Não lembro, não sei. A altura dele deve ter um centímetro. Joia? Ok, colocando aqui uns dados aqui pro pessoal aqui de casa. Você faça aí com as pessoas da sua casa, tá bom? Vamos calcular agora o IMC. Na aula de hoje eu falei que eu posso inserir os dados de forma direta, clicando na célula e inserindo do jeito que eu fiz agora. Eu posso fazer de forma indireta, definindo, por exemplo, o valor do IMC nessa linha aqui, nessa célula, vai ser igual, e aí eu construo uma fórmula, vai ser igual a o de D2, então fica repetido, ele sugere a repetição, fica repetido. Então o valor dessa célula é igual a D2, é igual a de D2 mais 2, certo? Enfim, eu posso fazer essa forma, ok? Mas no caso eu quero calcular o IMC. Como é que calcula o IMC? IMC, existe uma fórmula definida que é peso, ok? C2 dividido por altura ao quadrado. Então altura vezes altura. Olha só, ficou ali, ó, C2 dividido por D2, D2. Essa é uma fórmula já definida. Eu vou colocar aqui parênteses. Então vai ficar C2 dividido por D2, D2. Então tá lá meu IMC, ok? Vou aplicar essa mesma fórmula para as linhas seguintes. Eu posso só puxar e colocar para baixo. Então aqui está o outro IMC, ó, C3 vezes C3 dividido por D3, C4 dividido por D4, D4. Ok? E aqui por diante, C5 dividido por D5, D5. Ok? Calculei meu IMC. Então estou mostrando aqui para vocês uma forma de calcular de forma indireta com base nos valores das outras colunas. Tranquilo até aí?
Então, uma fórmula automática. E aí eu coloquei aqui a fórmula porque é bom de forma indireta, porque se eu aumentar de peso, digamos, um dia eu engordei um pouquinho mais, meu MC já é recalculado, certo? Então eu já deixo pronto, não preciso pegar uma calculadora, deixei pronto minha tabela, ok? E aí se um dia eu adicionar mais uma pessoa, sei lá, vou colocar aqui meu vizinho, aí eu coloco aqui a idade dele, né? Sei lá, tem 50 anos, pesa 20 quilos, 200 quilos, tem 1,5 m, ok? Deixa eu só puxar aqui a fórmula e o MC dele já está calculado de forma automática, beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Então, né, seguindo aqui a nossa atividade, digamos agora que eu tenho aqui, né, dados, nome das pessoas, peso, etc. Eu quero identificar qual é o maior peso entre todos os que foram digitados. Maior peso, ok? Vou colocar aqui uma nova característica, maior peso entre todos os que foram digitados. Olha, no olhômetro eu já posso dizer, é o vizinho do professor é o que mais pesa, ok? Deixa eu pra cá. Então vocês continuam enxergando. Vamos lá. E aí, eu já consigo ver no olhômetro, mas eu quero deixar uma fórmula pronta, né? Deixar uma função definindo aqui, e aí se novas linhas aparecerem, etc, ele já vai calcular para mim. Como é que eu faço isso? Eu faço igual a máximo, o máximo, ele já vai completar, e eu seleciono o intervalo que eu estou olhando, máximo peso. Então nesse intervalo aqui, ó, de C2 até C6, eu quero saber o máximo valor que está ali. Fecho parênteses. Então ali, ó, 200. Se meu vizinho um dia emagrecer, fica com 20 quilos. Agora o maior valor, o maior peso dentro dessa distribuição, desse conjunto aqui de valores é 70. Ok? Então aqui está a função máximo. Eu quero saber o menor valor. Tranquilo, vou puxar aqui menor peso. Quem é que tem o menor peso? Vou colocar aqui. É igual a mínimo, mini, entre os pesos. Mesma forma, certo? Eu expliquei isso aqui, ó. As funções, elas sempre são o nome dela, entre parênteses, os parâmetros. Então, a função mínimo, máximo, precisa dizer como parâmetro, né, o que ele vai se basear para realizar a operação, o intervalo. Beleza, você quer o mínimo, mas qual é o intervalo que você quer operar? Eu quero operar em cima desse intervalo aqui, de C2 a C6. Ok? Então tá aqui, ó, o máximo e o mínimo foram definidos, máximo e mínimo, colocando intervalo. Se eu trocar aqui o intervalo, colocar, eu quero de C5 a C6. Beleza, então eu vou só pegar esse intervalo. Qual o menor entre 0,2 e 20? Ok? Então aqui eu digo qual é o intervalo. Eu posso colocar assim com 2 pontos até 6, ou posso colocar sem definir o 6, que fica até o final. De C2 até o final da coluna C. Isso é legal porque deixar pronto assim, porque se eu adicionar um novo valor aqui, ele já... Cadê eu deixei como? Ele já define aqui um menor valor, no caso aqui é 0,2, né? Deixa eu trocar o 0,2 por 10. Aí o 0 aqui ficou 5. Se eu botar um número 1, aí já muda lá automático. Tá certo? Então, tranquilo. Mostrei maior valor, menor valor. Eu vou colocar outra aqui. É o somatório dos pesos. Eu quero saber quanto é que é a soma de todo mundo. Todo mundo subiu no... a soma de todos os pesos. Todo mundo subiu no elevador. Será que o elevador cai? Vamos ver. É igual a soma, e aí eu defino o intervalo. Soma de C2 até C6. Somei. Ele aqui sempre sugere completar aqui, fazer a mesma fórmula para as outras linhas, mas não precisa. Só quero saber desse intervalo. Então tá aqui, olha. Porque se ele colocar as outras linhas, né, a sugestão dele, ele vai selecionar outros intervalos, mas não, eu só quero desse. Intervalo de C2 até C6. Então tá aqui a soma. Eu quero a média do peso. Ok? Vou botar aqui coloridinho. Vou
colocar na verdade esses aqui em azul, ok? Que são outras funções. Aí aqui, média, e eu defino intervalo. Eu quero a média do peso. Só escrever. Então a média do peso desse povo, ele até traduziu aqui para inglês, mas eu escrevi média, né? Average é aqui, ó, 33. E se alguém perder peso, a média muda, enfim, o menor peso, a soma, tá tudo interligado. Deixa eu dar o peso da minha esposa. Bacana demais? Demais, certo? Então aqui, ó, são as funções: máximo, mínimo, soma, média, ok? Só escrever dessa forma. Ah, eu quero desvio padrão, né? Foi uma atividade que eu coloquei para vocês lá. Vou colocar aqui nessa outra linha aqui, para não ficar tão comprido. Desvio padrão. Eu quero desvio padrão. Como é que calculo o desvio padrão? Tranquilo, vem aqui, é igual a desvio padrão. Opa, não está aparecendo. E agora, professor, como é que se escreve desvio padrão? Simples demais. Eu venho aqui, ó, aqui no finalzinho, deixa eu puxar aqui a tela para vocês verem melhor. Ok? Tem aqui um símbolo que é tipo um enigma, um somatório que a gente tem lá na época de matemática. Aqui com esse Ezinho. Cliquei aqui, ele vai mostrar todas as funções. Deixa eu me puxar para o outro lado. Puxar um pouquinho mais a câmera para cá, para vocês verem melhor. Vai mostrar todas as funções. Eu clico aqui em todas. Aqui ele sugere alguma, né? Eu vou aqui em todas, eu vou procurar aqui desvio padrão. Tá em ordem alfabética. Desvio, soma dos quadrados. Cadê? No caso, eu acho que o meu tá em inglês. Então, raiz quadrada. Aqui tá aqui, ó. Desvio padrão. Tá em inglês, certo? Mas tem aqui a tradução dele aqui, ó, desvio padrão. Cliquei e aí eu vou definir o intervalo que eu vou operar. Esse intervalo aqui. Então eu quero o desvio padrão desse intervalo C2 a C6. E aqui ficou. Puxar para colocar aqui embaixo que fica mais bacana. Então, o desvio padrão. Deixa eu voltar aqui a câmera aqui, para pegar direitinho para vocês verem melhor. Então tá aqui, ó. Desvio padrão. Aqui calculado. Ok? Então, não sei a função, eu posso dar uma procurada na função. Eu sugiro muito a vocês pararem um tempinho e darem uma lida geral nas possibilidades que você tem aqui. Vindo aqui nesse símbolo, quais são as possíveis funções. Ok? De novo, puxar aqui a câmera. Quais são as possíveis funções? Tem engenharia, filtros, financeiro, tem funções relacionadas ao Google, certo? Você trazer aí funções para o computador poder operar alguma pesquisa no Google, etc. Tá certo? É bem interessante. Muitas possibilidades. Aí você clica e dá uma lidinha. Okay? Ele vai descrever um pouco. Não entendeu? Você pode também procurar no próprio Google como funciona a função tal. E ele vai explicar questões de quais são os parâmetros que ele vai operar e etc. Beleza? Vou mostrar mais. Trazer aqui mais uma coisinha para vocês. Hoje eu mostrei para vocês a função também, a função única. Únicos. Vou botar assim. O nome é esquisito, né? Únicos, muita gente ficou com dificuldade de compreender, eu vou explicar de uma forma diferente. Únicos é como se fosse um filtro, ok? Em que você vai pegar o conjunto de determinado conjunto de valores e separar apenas os valores que não repetem. Então, digamos que eu tenho aqui, a gente decidiu batizar o bebê com o meu nome, Eugênio. Então, nós temos dois Eugênios aqui, tá vendo? Se eu fizer aqui a função unique e separar esse conjunto, ele vai me retornar aqui todos esses valores sem repetir nenhum. Então aqui, ó, temos Eugênio, foi para lá, João Pedro foi para lá, Natália foi para lá. Eugênio já tem, então não pega. Vizinho vem para cá. Então o único ele funciona dessa forma, ele filtra, ele separa
desse conjunto de dados, só o que não repete. Beleza? Vou mostrar outra função que apresentei hoje para vocês. Você está aí assistindo o vídeo, né? Assistiu até agora, não esqueça de deixar seu like, seu curtir, seu comentário, tá bom? Se inscreva no canal. Mas em especial, chegou até agora, exercite, tá bom? Exercite, teste, pare, assista mais vezes, né, a apresentação, tá bom? Coloque em câmera lenta, assista direitinho esse vídeo, tá? Vamos lá. Então, outra função que eu trouxe para vocês foi em relação a contar. Vou ensinar aqui. Vou colocar aqui, quantidade. Eu quero contar quantos eugênios tem nesse intervalo. Como é que eu faço? Olha, eu faço count if. O meu tá em inglês, tá certo? Mas enfim, existe um count se, tá? No caso aqui em inglês fica count if. Clico, count if, seleciono o intervalo. Funciona da mesma forma, só que tá em inglês meus comandos, tá, gente? Mas é da mesma forma que eu mostrei em sala. Count if. E aí qual o outro parâmetro que eu defino? Qual é o valor que eu quero contar nesse intervalo? Eu quero contar o número de eugênios, tá aqui, ó. Eu posso escrever eugênio. Posso escrever, deixar escrito. Ok? No caso eu esqueci de colocar o acento. Eugênios. Contou lá quantos eugênios tem nesse intervalo. Eu posso colocar apenas count se nesse intervalo o valor que tem nessa célula aqui, ó, B11, que é João Pedro. Então eu quero contar naquele intervalo a quantidade de vezes que João Pedro aparece. Aparece só uma. Mesma coisa, conte-se nesse intervalo, só conte quando nesse intervalo aparecer o que tem em B12. Quem é B12? Natália. Então, count-se é igual, não esqueça do igual, count-se nesse intervalo, ok? Tiver vizinho. Então aqui eu faço as quantidades, joia? Quantidade de vezes que apareceu Eugênio e enfim, né? João Pedro e etc. Né? Depois do unique e o count-se, eu mostrei o se, certo? E o que seria esse se? Você vai verificar uma situação. Eu vou verificar aqui, no caso, vou colocar aqui, verifica IMC. Vou criar aqui essa situação que eu quero verificar. Então, vamos lá. Digamos, colocar aqui só que eu quero analisar esse IMC. Se for maior do que 20, tá legal. Se for menor do que 20, não tá. Menor ou igual a 20, não tá. Vou colocar aqui uma situação. Então, eu coloco aqui, igual. Se, caso meu tá em inglês, if. Se esse valor for menor do que 20, ou maior que 20, maior que 20, eu vou botar ok. Se não, atenção, preste muita atenção. Então o if ele tem três parâmetros: a condição, se for verdadeiro, se for falso. Tem três valores que você tem que definir. Qual é o teste que você está fazendo? Se esse teste passou, ok. Se esse teste não passou, atenção, né? No caso o falso. Então deu ok. Por quê? Porque meu MC aqui foi maior do que 20. Vou aplicar agora para João Pedro. If o IMC, tá aqui o IMC do João Pedro, que é o E3, for maior do que 20, eu coloco ok. Se não, eu coloco atenção. Então, ó, o João Pedro está na situação de atenção, por enquanto. Mas digamos que eu aumentei aqui o IMC dele, sei lá, ele engordou e tá com 80 quilos. Então o IMC dele deu ok. Tá, esse aqui é um exemplo, certo? De como usar esse if. Joia?
Então, em suma, na aula de hoje, eu trouxe isso para vocês. Foi o maior, menor, soma média, desvio padrão, unique, count if, né, o count se, e o se, o if. O meu está em inglês, mas vocês talvez esteja aí em português, fica mais fácil, né, de entender. Mas o que eu quero que vocês compreendam, principalmente, é como funcionam as funções. Elas possuem nome, elas possuem parâmetros, né, e como é que funcionam esses parâmetros. Né? Por exemplo, o desvio padrão, eu falo o intervalo e ele calcula o intervalo daquela sequência. O unique, ele retorna um filtro, ele filtra esse conjunto e traz outro conjunto de valores. Né? O count if, dentro do intervalo, ele conta. E o se, ele verifica uma condição. Então, ele vai analisar ali e verifica uma condição. Beleza? Então, em suma, deixa eu copiar isso aqui, para aplicar nos demais. Tá todo mundo ok. Ele conseguiu retornar aqui, ó. E4 é o IMC da Natália. E5 é o IMC do meu vizinho. Opa, tá errado. No caso aqui, ó, E5 é o IMC de Eugênio. O vizinho está em outra linha, então eu tenho que ajeitar aqui. O vizinho está na E6. Aqui, ó. E6. Natália está no E4, de fato, mas meu vizinho está no E6. Então, meu vizinho está em atenção. Ok? É um pequeno exemplo. Joia, pessoal? Olha, vou apresentar em um segundo vídeo a atividade que a gente vai iniciar a próxima aula, tá certo? Pensei em fazer nesse, mas esse já está cumprido. Vou fazer no próximo vídeo só o exercício da próxima aula. Beleza? Vamos começar a aula com esse exercício, valendo um ponto, tá certo? Então você vai ter aí mais de uma semana para se preparar para essa avaliação, tá certo? Com esse exercício. Então assista esse vídeo, próximo vídeo, né? Várias vezes esse vídeo agora para compreender as funções. Assista o próximo vídeo várias vezes, compreenda, entenda, para que no dia da avaliação, quando eu apresentar o mesmo exercício que eu vou resolver no próximo vídeo, você não fique com dúvida, tá certo? Professor, show de bola, mas eu ainda fiquei com dúvida, né? Os seus vídeos estão maravilhosos, mas eu fiquei com dúvida ainda. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida, me procure pelo WhatsApp, por e-mail, tá certo? Fique bem à vontade. Professor, aquele exercício tal, me explica melhor, tá bom? Não se acanhe, a gente vai conversando, tá bom? Bem, vou finalizar esse vídeo, depois iniciar o próximo já com os exercícios. Valeu!